É tão maravilhoso ver a manifestação do poder de Deus, como Deus, Ele sempre intervém em nossa vida. E ter o pastor Mike Abud ministrando em nossa igreja, sem nenhuma dúvida, era um grande desejo do meu coração, da minha família, da nossa igreja. Mas eu via isso como um projeto de Deus para o nosso ministério, sonho do nosso coração. E nós recebemos tanto da parte de Deus. Essa igreja tem esse privilégio de ter, pastoreando esta igreja, além de um homem tão visionário, um pastor tão incrível, um dos maiores pregadores do Brasil. Isso é um presente que Deus deu para você, que Deus deu para a sua igreja. Aplauda o Senhor pelo seu pastor, por esse coração que ele tem. Deus é tão bom. E como a gente ficou assim, totalmente edificados, ministrados, através daquilo que jorra, através do pastor Mike Abud, aquilo que vocês vivem, recebem de Deus, semana após semana aqui, é sem nenhuma dúvida um presente de Deus, esta igreja, para o Brasil, para as nações, e para a nossa igreja, lá em Goiânia também. E eu entendi bem que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Deus, Ele faz, porque eu orei, viu? Como eu orei, falei, Deus, quero usar os créditos que eu tenho no céu agora. Tudo, e deu tudo certo. E eu estou muito feliz. Estar aqui, poder compartilhar essa palavra no seu coração hoje é muito especial. Como eu falei, esta igreja é uma igreja tão inspiradora, uma igreja tão linda, uma igreja tão cheia da vida de Deus. E eu creio em algo tão especial que o Espírito Santo hoje, Ele tem para manifestar sobre você, Ele tem para liberar sobre cada um de nós aqui hoje. Me chamo Rinaldo, sou lá de Goiânia, sou casado com a Cecília, sou o papai da Manuela e do Henrico, sou pastor de uma linda igreja, e Deus tem sido muito bom, muito generoso com a gente. E eu creio que nos lugares onde Deus tem me permitido ir, levar a sua santa palavra, eu tenho sido como alguém atrevido, como eu fui fazendo um convite para o pastor Mike Abud, para realmente ativar isso em você. Eu creio muito nessa manifestação dos milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Deus tem muitos milagres para você essa noite, que a gente possa realmente receber da parte de Deus tudo isso que Ele tem reservado para nós. Quero muito que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 22. O livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo de número 22. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu nem iria falar, pastor Fausto ali me incentivou a falar. Eu trouxe esse livro aqui porque Deus quer lhe curar. É um livro que eu falo sobre as chaves para a cura divina, como você deve orar pelos enfermos, ministrar sobre os doentes. Mesmo sendo um pastor jovem, tenho 30 anos, eu comecei a pregar com 7, então já são aí 23 anos, falando muito a respeito de curas divinas. Me dedico muito no ministério para ensinar a respeito disso e fluir nos dons de poder, e aqui nesse livro tem realmente chaves poderosíssimas, para que você possa estar ministrando curas e milagres. Eu tenho alguns livros escritos, tem aí nas plataformas digitais, então eu trouxe aqui alguns. Deve ter só, acho que 20 livros, por isso que eu nem iria falar. Só tem 20 livros ali no final, então é para alguns irmãos. O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, diz assim o texto sagrado. Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram a Belém no início da colheita das cevadas. Feche os teus olhos um instante só. Espírito Santo, fale conosco. Nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos muito ser ministrados, edificados pelo Senhor nessa noite. Pai, a sua palavra será pregada. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sua palavra é nossa bússola, nosso mapa.
Sua palavra é nosso martelo, espada e escudo. Sua palavra é e a sua palavra é verdadeira. Queremos ouvir o Senhor, receber do Senhor através da tua santa palavra. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth é um livro muito especial. Um livro de 4 capítulos, 85 versículos, muito pequenininho, mas que fala de uma perfeita história de amor. Fala como Ruth tornou-se bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias. Ruth representa a igreja como a noiva gentia de Cristo, o belemita que a pode resgatar. Ruth era uma moabita, uma estrangeira gentia, mas ela foi evangelizada por Noemi, sua sogra. Essa é a figura dos incrédulos, que são pelos cristãos evangelizados. Ruth, ela foi discipulada. Após o contato com Noemi, ela deixou a vida passada, os velhos hábitos, os velhos costumes, e passou a seguir ao Deus de Israel. Você conhece muito bem esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É precioso saber isso. Ruth não sabia que tinha direito ao marido, mas Noemi, sua sogra, informou-a sobre isso. Nós também não sabíamos do direito ao noivo Jesus Cristo, mas nós também fomos informados. Eu estava no aeroporto, eu peguei uma revista, comecei a folhear uma revista, e algo me chamou a atenção. Havia uma parte que dizia assim: os 4 maiores fatos da história do mundo foram: primeiro, Primeira Guerra Mundial; segundo, a invenção do avião; terceiro, quando o homem foi à lua; e quarto, a invenção da internet. Eu olhei para aquilo e disse: não foram esses os 4 maiores fatos da história do mundo. E eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu falei: Deus, quais foram então? Aí ele fala comigo: meu filho, o primeiro maior fato da história foi o nascimento de Jesus. O segundo maior, a morte de Jesus. Terceiro maior, a ressurreição de Jesus. E o quarto maior será a volta de Cristo Jesus. Nada se compara a um plano eterno, a um projeto maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero muito que você veja este panorama do livro de Ruth, porque no capítulo 1 deste livro, fala de uma situação um pouco que carrancuda. Havia uma situação carrancuda, haviam circunstâncias carrancudas. Mas é precioso também a gente ver o sorriso de Deus estampado. Mesmo em meio à dor, o sofrimento, a tristeza, o caos e a pressão. No capítulo 1 diz que Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, eles decidem sair de Belém de Judá e eles vão para a terra de Moabe, porque em Belém houve escassez, houve crise, houve fome. Eles tomam uma decisão precipitada de ir para a terra de Moabe. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável, encantadora e amável. Malom significa estar enfermo. E Quilion significa enfraquecer ou definhar. É muito importante eu falar para você aqui esses significados. A história conta que lá na terra de Moabe, tanto Malom como Quilion se casam. Um se casa com Orfa e o outro se casa com Ruth. Orfa significa firmeza e Ruth significa amizade. A história diz que na terra de Moabe, Elimeleque faleceu. Passaram-se 10 anos, tanto Malom como Quilion também faleceram. Ficaram 3 mulheres viúvas naquela terra: Noemi, Orfa e Ruth. A história conta no capítulo 1 que Deus visita o povo de Belém trazendo provisão. Noemi escuta isso e diz: é hora de voltar para a minha terra. E nesse caminho de volta para a terra de Belém, ela diz assim: minhas noras, não me acompanhem, eu não posso mais gerar. Não faz sentido vocês irem comigo para a terra de Belém. Então fiquem com seus pais, fiquem com seus deuses. Orfa, ela retrocedeu. Mas Ruth declara aquilo que você conhece muito bem. Capítulo 1, versículos 16 e 17. Ruth fala assim: Noemi, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu, o seu Deus é o meu Deus. Ela vai além: aonde você morrer, eu também vou morrer. Eu tenho uma aliança com você, então se você vai, eu também irei.
E as duas decidem ir para a terra de Belém, sair de Moabe e ir para Belém. Moabe ficava a leste do Mar Morto. Belém situa-se a mais ou menos 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. De Moabe para Belém, 80 quilômetros. Moabe, adoradores de Quemos. Belém, Bet-casa, Lém é pão. Belém significa a casa do pão. Moabe é o mundo, é uma terra de desgraça. Mas Belém é o reencontro com Cristo. É uma terra de grande bonança. Moabe fala de idolatria, incredulidade, mas Belém é o lugar da provisão de Deus, da manifestação do poder de Deus. Moabe é tristeza, mas Belém é alegria. Moabe é prejuízo, mas Belém é lucro. Moabe é derrota, mas Belém é vitória. Em Moabe é impossível, mas em Belém todas as coisas são possíveis. Em Moabe não vai dar certo, em Belém tudo já deu certo, porque em Belém milagres extraordinários acontecem. O milagre é isso, aquilo que transcende a nossa lógica, o nosso intelecto, a nossa racionalidade. E Deus é especialista em fazer milagres sobrenaturais acontecerem. Tanto Ruth como Noemi decidem sair de Moabe e ir para a terra de Belém. Sabe, hoje o Espírito Santo ardeu no meu coração essa palavra. É a noite que Deus ele fez para você, para que de forma definitiva você saia de Moabe e você entre na Belém de Deus na sua vida. A Belém de Deus tem início, a Belém de Deus tem começo. E eu creio que hoje aqui haverá sobre você a manifestação do sobrenatural de Deus. O que é Belém? O que significa Belém? Ruth casou com Boaz em Belém. Davi nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. E de Belém esparramou-se salvação para todos os povos. A Belém de Deus está chegando para a sua casa. A Belém de Deus está chegando para a sua família. A Belém de Deus é este lugar onde as coisas que são impossíveis tornam-se possíveis. Sabe, a gente entende com a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, ensina sobre isso, que a prova da nossa fé, ela vai produzir a perseverança. A prova da fé gera persistência. Otmani dizia que o poder é gerado por meio da pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Agora você escolhe. Ou você é uma chaleira que vai desperdiçar pressão, ou você é panela de pressão. Quanto mais pressão concentrada, mais poder se revela através de você. Agora, o grande drama da cura de Deus é que a cura de Deus, ela é precedida por uma ferida também de Deus. Antes do cirurgião ele remover o tumor, ele pega um bisturi, ele faz um corte. Só tem cura se tiver antes uma operação. É por isso que a dor nos faz crescer. E o compromisso de Deus com você não é com o seu conforto. O compromisso de Deus com você é com o seu crescimento. E crescer dói, é desconfortável. O processo é doloroso. Jacó, você vai se lembrar. Jacó passa o val de Jaboque. Jacó tem um encontro com Deus. E o próprio Deus fere a coxa de Jacó. Se lembra disso? Deus toca na articulação da coxa de Jacó. Jacó sai mancando, ferido, machucado, após ter este encontro com Deus. Deus toca na sua coxa. É na coxa que está o fêmur, o osso mais forte, mais volumoso do corpo humano. Antigo Testamento, observe, todo o juramento era feito colocando a mão debaixo da coxa. Coxa fala do meu egocentrismo, meus desejos, minhas vontades. Coxa fala do meu eu. Aí Deus toca na coxa de Jacó, para que Jacó entendesse que somente Deus é maior, somente Deus é mais forte, e somente é Ele quem governa. Deus, Ele fere a nossa coxa, para que a gente seja dependente de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o vosso coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deus te leva a um lugar de dependência, de confiança. Se você lembrar de Paulo,
Paulo teve essa visão do terceiro céu. Houve para Paulo, literalmente, esse arrebatamento de sentidos. E o que Deus faz com Paulo? Para que ele não se autogloriasse, Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Paulo diz: o próprio Deus me feriu, o próprio Deus me machucou, o próprio Deus colocou um espinho na minha carne. Espinhos. Não é fácil lidar com os espinhos. Não é simples lidar com os espinhos. Enquanto estivermos aqui nessa vida, teremos que lidar com os espinhos da vida. Espinhos, as dores, as agonias, as provações, as tristezas, os sofrimentos dessa vida. Espinhos. Alguém pode falar: mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Alguém pode falar: mas bispo, Deus não é graça? Sim, Deus é graça. Mas e a misericórdia, a benignidade de Deus? Ela se revela? Sim, ela se revela. Mas Ele prefere te ver com espinhos perto dEle, do que sorrindo longe da sua presença. Espinhos que nos fazem crescer. Este empurrão de fora apenas mostra a força de Deus que está dentro de você. Se você pode permanecer de pé após ser empurrado, isso só mostra o poder de Deus que é gerado no seu interior, a garra e a força de Deus que se manifesta por meio de você. Em que momento que o corredor, que o maratonista, ele está mais cansado? É no final, é na chegada, é no final da prova. Eu creio que Deus me trouxe aqui para ser profeta para alguém, para dizer isso. Aguenta. Vou falar mais forte: aguenta, suporta isso, porque nos próximos dias, muitos que estão aqui terão nos teus lábios cânticos de alegria, para dizer: o Senhor fez, o Senhor formou, o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Prepare-se para Deus mudar a sua sorte, como fez com as correntes do Negueb. Haverá sobre você uma liberação tão poderosa de Deus. E se você crê, se expresse na medida que você crê na palavra que está sobre você. Em Mateus capítulo 4, você vai se lembrar que o próprio Espírito, ele conduz Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Já perceberam? Na maioria das vezes, é o próprio Espírito Santo quem te conduz para o deserto. É Ele quem te leva para o deserto. É porque deserto não é um acidente. O deserto é uma agenda de Deus para você. O deserto não vai matar você, vai fortalecer as suas musculaturas espirituais. No deserto, Deus tira os excessos da sua vida e te coloca completamente dependente do Senhor. Bispo, e o meu milagre? O seu milagre vai acontecer, e vai acontecer no deserto. Porque Canaã, a terra é boa, o que você planta, você colhe, lógico. Mas milagre é no deserto. É no deserto que o mar vermelho se abre. É no deserto que a água sai da rocha. É no deserto que o maná cai do céu. É no deserto que as roupas não se envelhecem, calçados não se desgastam. É no deserto que tem nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. É no deserto que milagres exponenciais se manifestam sobre você. Prepare-se para viver isso. Milagres sobrenaturais nessa temporada na sua vida. Porque Ruth e Noemi chegam em Belém. Todo mundo diz: olha só, essa não é Noemi. E como eu falei, Noemi significa agradável, amável, encantadora. Ela diz: não me chamem de alguém agradável, não me chamem de amável, não me chamem de encantadora, me chamem de Mara, cheia de dor, amargura, sofrimento, tristezas, porque é isso que eu me tornei. Talvez há alguém assim essa noite. Você já foi agradável, amável, encantadora, sorridente, sorria para as paredes, o tempo passou, seu coração está hoje dilacerado em pedaços, mas hoje aqui há uma poderosa manifestação do Espírito Santo sobre você.
Ele quer se revelar sobre você, Ele quer agir de maneira tão poderosa na sua história. Vou dizer bem forte isso aqui: um cristão, ele pode ter cicatriz. O que um cristão não pode ter são feridas expostas, abertas. Então haverá hoje uma cicatrização de Deus para você. Seus traumas, feridas, dores, injustiças serão entregues para Cristo, e Ele vai se manifestar sobre sua história. Ele quer fazer isso. Como Deus faz, bispo? Deus faz assim. Capítulo 1 do livro de Ruth. Quem era Ruth, irmãos? A moabita, a estrangeira, alguém rejeitada. Capítulo 4, último capítulo deste livro, últimos versículos, 18 ao 22, fala sobre a genealogia de Pérez. Diz que Pérez gerou Eziron, Eziron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? Davi. Capítulo 1, quem era Ruth? A estrangeira, a moabita, a rejeitada. Capítulo 4, último capítulo, quem tornou-se Ruth? Bisavó do rei Davi. Aí eu vou repetir isso aqui. Primeiro capítulo, quem era Ruth? Uma qualquer. Último capítulo, quem se tornou Ruth? Bisavó do maior rei de Israel. Vou falar melhor ainda. Primeiro capítulo, quem era Ruth? De uma terra maldita. Os moabitas eram chamados de amaldiçoados. Último capítulo, quem tornou-se Ruth? Ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Eu não entendi. Na sua vida é Deus quem vai escrever o último capítulo. É Deus quem faz o último capítulo. Como Deus faz? Deus levanta homens que nós jamais delegaríamos poder algum, e Ele faz desses ferramentas extraordinárias na terra. Quem era Jacó? O enganador, tornou-se o pai da nação de Israel. Quem era José? Um escravo, salvou sua família inteira, tornou-se um governador. Quem era Moisés? Pastor de ovelhas e assassino. Foi quem tirou o povo de Israel da escravidão e conduziu até a terra prometida. Quem era Gideão? Um fazendeiro, levou Israel das mãos dos midianitas. Quem era Jefité? Filho de uma prostituta, libertou Israel das mãos dos amonitas. Quem era Ana? Dona de casa, tornou-se a mãe de Samuel. Quem era Davi? Garoto pastor, caçulinha da família, tornou-se o rei de Israel. Quem era Esdras? Escriba, liderou o retorno a Judá e escreveu alguns livros da Bíblia. Quem era Esther? Escrava, salvou o seu povo do massacre. Quem era Maria? Uma moça amável, que tornou-se a mãe de Jesus. Quem era Mateus? Coletor de impostos, tornou-se autor de um dos 4 evangelhos. Quem era Pedro? Um pescador, tornou-se um apóstolo, um líder da igreja primitiva e autor de 2 cartas do Novo Testamento. Quem era Paulo? O principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Mas o principal dos pecadores, nas mãos de Cristo, tornou-se em príncipe dos pregadores. Quem era Ruth? A moabita, a rejeitada. Quem era Boaz? De Rabi descendente. O nosso Messias, ele veio dessa linhagem. Deus, ele faz assim: levanta os fracos para confundir os fortes, levanta os loucos para confundir os sábios, os que não são para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Se prepare para aquilo que Deus fará na sua vida. Se prepare para aquilo que Deus manifestará sobre a sua história. Se prepare para uma ação de Deus tão sobrenatural que vai te levar a uma temporada que você vai colecionar os maiores testemunhos da sua vida. Se prepare para isso. Eu quero que você guarde em seu coração. Como é que Deus trabalha? Como é a forma de Deus agir? Como é a maneira de Deus se revelar sobre nós? Eu quero orar aqui por curas, eu quero ministrar com você, mas eu preciso que você guarde isso que eu vou dizer. Deus mudou a sorte de Ruth. Deus transformou uma situação carrancuda, dolorosa,
Deus mudou toda uma estação. Deus fez essa família contemplar coisas inexplicáveis. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz com muito, Ele é um Deus que faz com pouco. Se Deus não tiver 1.100.000 soldados do exército de Davi, Ele conta com 400.000 de uma outra época que Davi tinha. Agora, se Deus não tiver 400.000, Ele conta com 49.897 homens que voltaram com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. Agora, se Deus não tiver 49.897 homens, Ele conta com 32.000 de Gideão. Só que 22.000 eram covardes e medrosos. Ele conta com 10.000 que sobraram. Mas dos 10.000, somente 300, 9.700 saíram fora do projeto. Agora, se Deus não tem 10.000, Ele conta com 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Agora, se Deus não tem 7.000, Ele conta com 5.000 crentes que se converteram na segunda pregação de Pedro. Se não tem 5.000, Ele conta com os 3.000 da primeira pregação. Se Deus não tem 3.000, Ele conta com 600 que voltaram com Davi para reconquistar Ziclag. Não tem 600, Ele conta com os mais de 500 que estavam no monte antes de Cristo subir. Não tem mais de 500, Ele conta com 300 de Gideão. Se Deus não tiver 300 de Gideão, Ele conta com 120 Pentecostes. Não tem 120 Pentecostes, Ele conta com 70, que Ele mandou de 2 a 2. Não tem 70, Ele conta com 50, que procurava Elias, depois que Elias foi embora. Não tem 50, Ele conta com os 30, que ajudaram Ebed-Meleque a tirar Jeremias do calabouço. Não tem 30, Ele conta com os 12 apóstolos. Se um desviar, Ele conta com 11, depois Ele põe outro no lugar. Mas se Deus não tiver 12 apóstolos, Ele conta com 7 diáconos, de Atos capítulo 6. Se não tiver 7 diáconos, Ele conta com 6 crentes, que desceram com Pedro para a casa de Cornélio. Se não tiver 6 crentes, Ele conta com 4 jovens, que são muito famosos na Babilônia: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se não tiver 4 famosos, Ele conta 4 jovens sem nome, que desceram o paralítico, lá em Cafarnaum, na casa onde Cristo estava. Se não tem 4, Cristo disse, em Mateus capítulo 18, no versículo 20, que onde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas se Deus não tiver 2 ou 3, Ele conta com Josué e Caleb, que mandou vistoriar a terra. Tem gigante, mas mana leite e mel. Se não tiver Josué e Caleb, Ele conta com Arão e Ur, para ajudar a segurar o braço de Moisés. Se não tiver Arão e Ur, Ele conta com 2 velhinhos, de Lucas capítulo 2, Simeão e Ana. Mas se não tiver 2 velhinhos, Tiago disse, no capítulo 5, no versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus, Ele faz com 1.100.000, mas Deus, Ele faz com 1. Deus, Ele manifesta, Deus, Ele se revela sobre nós, transformando circunstâncias, mudando histórias, nos levando a uma temporada de milagres sobrenaturais. Você tem ideia do que Deus, nesse momento, Ele quer manifestar sobre você? Ele quer fazer na sua vida, Ele quer trazer sobre a sua casa. Essa noite a gente experimenta aqui a manifestação da Belém de Deus, do sobrenatural de Deus. Um Deus que muda toda e qualquer situação. Um Deus que nos leva a viver milagres tão extraordinários no Senhor. Eu tenho aqui poucos minutos, e o relógio não gosta de mim, porque passa rápido isso aqui. Eu acho que está no modo acelerado esse relógio ali, só pode. Mas eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir a Deus por você. E no nome poderoso de Jesus Cristo, você vai contemplar milagres tão extraordinários se concretizando agora na sua vida e na sua família. Prepare-se para colecionar os maiores testemunhos da sua vida. Fique em pé, por favor.